Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco... Que é isso, meu? Da onde uma cadeira de 3 pernas, cara? Na primeira agenda oficial do ano, divulgada pela assessoria, o presidente Jair Bolsonaro teve reuniões com Fábio Faria, ministro das Comunicações, com a participação do ministro General Heleno. Depois, Fernando Azevedo, ministro da Defesa, Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, e Pedro César Nunes, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência interino. Além desses encontros, o presidente fez uma visita técnica ao Ministério da Saúde, quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e sua equipe apresentaram ao presidente os prazos estipulados para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. No cenário mais otimista, a saúde espera começar a imunização entre 20 e 25 de janeiro. O prazo considera o sucesso na importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia. A Fiocruz se prepara para entrar com o pedido de registro até o próximo dia 15, com a expectativa de iniciar a produção das doses da vacina de Oxford em território nacional ainda este mês. E momentos decisivos nos Estados Unidos. Na véspera de importante sessão no Senado, o estado da Geórgia teve segundo turno da eleição para senadores, com um resultado que define o controle do Senado dos Estados Unidos. E nesta quarta-feira, dia 6, o Senado, presidido pelo atual vice-presidente do país, Mike Pence, ou seja, o vice de Trump, comandando a sessão de validação do resultado das eleições de 2020. Conforme as regras, só após as votações do colégio eleitoral serem abertas pelo presidente do Senado, ou seja, os votos sejam validados e contados, apreciados por Câmara e Senado, o resultado então é validado e o vencedor oficialmente anunciado. Antes da sessão, a pressão de Donald Trump sobre o seu vice-presidente, comandante da sessão do Senado. No Twitter, Trump publicou: o vice-presidente tem o poder de rejeitar eleitores escolhidos de forma fraudulenta. E novamente convocando apoiadores, Trump também publicou: vejo você em DC. Em comício na Geórgia, Trump deixou bem claro o recado a seu vice, que vai proclamar, não é o resultado oficial final. Tenho que dizer a vocês, espero que nosso grande vice-presidente faça algo para nós. Ele é um cara ótimo, porque se ele não fizer, eu não gostarei dele tanto, disse Trump. Mike é um cara legal, ele é um homem maravilhoso e inteligente, e um homem de quem gosto muito, mas ele terá muito a dizer sobre isso, disse Trump, antes da última etapa do processo eleitoral americano, antes, se tudo seguir como aparentemente foi decidido nas eleições, acontecer a posse de Biden marcada para o dia 20. Então, rufam os tambores, a hora da verdade chegou. Será que Trump conseguirá alterar o sistema? Partidos opositores ao governo Jair Bolsonaro fecham apoio a Baleia Rossi para a presidência da Câmara. A primeira semana de 2021 começou quente aqui, no Congresso Nacional. Os presidentes e líderes dos partidos de oposição, PCdoB, PDT, PSB, PT e Rede, confirmaram através de reunião remota pela internet a decisão de apoiarem a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, à presidência da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2022. A decisão foi tomada após Baleia assumir diversos compromissos com a chamada oposição. Agora, o Partido dos Trabalhadores fez questão de fincar a sua bandeira ao afirmar, através de nota, que esta aliança é necessária para derrotar as pretensões de Jair Bolsonaro de controlar a Câmara dos Deputados. O texto do PT deixa claro que a
A aliança se dá exclusivamente em torno da eleição da mesa diretora da casa, nenhum carinhozinho a mais. Enio Verri, do PT, lá do Paraná, disse que o apoio à baleia unifica os partidos de oposição e sacramenta os compromissos assumidos pelo deputado em defesa da democracia, dos trabalhadores e de uma renda emergencial durante o enfrentamento da pandemia. Já que é tudo isso, por que tanta urgência em cortar esse cordão umbilical com o candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara? Dizendo, olha, estamos juntos agora, mas depois, distância de vocês. Após o manifesto de apoio à candidatura de Baleia Rossi, os partidos opositores ao governo de Jair Bolsonaro afirmaram que desejam construir uma plataforma de compromissos pautados no acesso universal à vacina contra o coronavírus, fim do arroxo salarial, apoio à agricultura familiar e também tributação de renda dos mais ricos. Um bonito texto. De Brasília, Fábio Santos. Gente, e ainda falando sobre esse apoio do PT ao candidato Baleia Rossi, apoio que uniu de novo, não é, PT com o MDB de Temer, depois de 4 anos o impeachment, inclusive Temer que o PT chama de golpista, entre outras aglomerações. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, tentou explicar ali a união. Estamos apoiando o Baleia agora, não quer dizer também que nós achamos que eles não deram o golpe. Achamos que deram e que são responsáveis, inclusive em grandíssima parte pelo que está acontecendo no Brasil, inclusive a eleição do Bolsonaro. Mas teve um racha na base deles e a discussão que nós tivemos no partido foi de aproveitar esse racha para que a gente pudesse fazer um bloco contra o que é o pior, que é o Bolsonaro, disse Gleisi. Pior para o PT, não é? E teve muita repercussão essa decisão. Inclusive, o título do artigo do jornalista Rodrigo Constantino, no jornal Gazeta do Povo do Paraná, diz o seguinte: Maia e o PT com Baleia. E você ainda reclama de Arthur Lira? Constantino, gente, que inclusive a notícia de que foi contratado novamente pela Jovem Pan. Ele vai retornar ao programa Pingos nos Is. Foi recontratado pela Jovem Pan após aquela polêmica demissão há 2 meses, né, com muita pressão para que a Jovem Pan o demitisse. Pois bem, outro petista que mais uma vez se manifestou foi Zé Dirceu. E, segundo muitos, soltou uma piada ao acusar o governo Bolsonaro de corrupto. O ex-chefe da Casa Civil, Zé Dirceu, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro nos esquemas do Mensalão e do Petrolão, atacou de novo o atual governo, ignorando o fato dos 2 anos de governo Bolsonaro sem escândalos de corrupção. Zé Dirceu fez vários ataques contra Bolsonaro através de um artigo à imprensa. E ainda outro petista, isso para dizer, gente, das movimentações da oposição e o PT tentando se ressurgir, ressuscitar para o ano que vem. Veja agora podemos dizer eleições no ano que vem, está no horizonte. A eleição onde teremos Bolsonaro enfrentando quem? Tudo passa muito rápido e, de fato, no ano que vem já temos eleições. Um dos petistas que defende a criação de uma frente de esquerda no Brasil contra Bolsonaro, o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, quer juntar aí na mesma panela Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, PT, Guilherme Boulos, PSOL, Flávio Dino, do PCdoB, Lula, do PT, Marina da Silva, Rede, entre outros, todos em um único palanque. E, se possível, até João Dória, Joyce, Frota, Temer, entre outros, com o objetivo de construir uma unidade no que eles chamam de campo progressista nas eleições presidenciais de 2022, tudo para tentar derrubar Bolsonaro, que nesta altura do campeonato tem o povo brasileiro ao seu lado. Mas ainda, gente, sobre a eleição na Câmara, a preocupação que ronda os políticos, veja só, a preocupação que ronda os políticos que não são bem vistos pelo povo é uma: como não ser constrangido ao se deparar com a multidão? É impossível, não é? Então,
melhor evitar a multidão e só aparecer em tempos de eleição e, se possível, ter muito dinheiro para companheiros efetivarem a compra dos votos sem que o político precise enfrentar o povo na campanha, não é? E talvez por isso tanta sede de certos políticos por recursos, venham de onde vierem. Inclusive um dos políticos que está preocupado, veja só, é o que está em fim de mandato no cargo de presidente da Câmara, cargo que lhe permitia usar certas mordomias que lhe garantiam sempre discrição, sobretudo em viagens. Agora ele irá perder a regalia dos voos nos aviões da Força Aérea Brasileira e terá que enfrentar os voos comerciais com o povo, certamente se deparando com o povo brasileiro. E também perde a mansão, onde mora desde 2016. Por isso, o empenho na candidatura de seu aliado, o deputado Baleia Rossi, que poderia representar uma força a mais para manter a distância do povo. E além da Câmara, também tem o Senado Federal, onde o atual presidente, Davi Alcolumbre, vai tentar emplacar seu sucessor. A bola da vez é o seu colega Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Você sabe que é aquela mesma historinha de barganha de cargos, toma lá da cá, para conseguir presidir tanto o Senado como a Câmara dos Deputados. No Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, esperava se reeleger, mas o STF freou as intenções do atual presidente da casa. Alcolumbre articula para emplacar um sucessor e o escolhido é Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Mas o nome encontra barreiras dentro das maiores bancadas no Senado. Para alguns senadores, Rodrigo Pacheco é considerado imaturo para o cargo e há desconfiança de que ele usaria o posto para se alçar à disputa pelo governo de Minas Gerais em 2022. Por outro lado, aliados o apontam como alguém que iria conseguir manter a ponte construída por Alcolumbre com o Palácio do Planalto e facilitar a demanda de colegas com o governo. Com a calculadora nas mãos, somando tintim por tintim, parece que Rodrigo Pacheco hoje teria 25 votos. Acontece que para chegar a ser eleito, ele precisa atingir 41 votos. Portanto, Alcolumbre terá muito trabalho até o início de fevereiro para emplacar seu candidato à presidência do Senado. Pois é, gente, calça apertada, bolso cheio, disseram alguns, mas o povo paulista não gostou nada mesmo do aumento de impostos de João Dória. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, emitiram nota oficial sobre o aumento no ICMS efetivado pelo governador João Dória, o tucano. A FAESP disse que tentou por várias vezes reverter o acréscimo na carga tributária previsto para este mês, a fim de manter as alíquotas e benefícios atuais e evitar maior tributação sobre insumos, energia elétrica, hortifrutigranjeiros e combustíveis, também carnes e demais produtos agropecuários. Mas os esforços da instituição foram em vão. Por conta do empenho frustrado pela gestão Dória, 150 sindicatos rurais, associações, cooperativas e produtores lançaram uma grande manifestação chamada Tratoraço, nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, para demonstrar ao governo estadual toda a frustração, indignação e repúdio do setor agropecuário paulista ao governo Dória. Mais de 30 municípios do estado confirmaram presença. E a nota diz o seguinte: buscamos permanentemente entendimento com o governo para evitar a aplicação dos decretos mencionados, reiterou o presidente da Federação, Fábio de Sales Meireles, em documento, adiantando que, caso as negociações não tenham sucesso, medidas judiciais serão tomadas. O Fórum Paulista de Agronegócio, que já havia acusado Dória de aumento silencioso de impostos em setembro de 2020, também diz que a medida do governador difere da política de tributação diferenciada que vem sendo adotada há anos pelo Estado. O governo de São Paulo pretende aumentar impostos de produtos essenciais, descumprindo seus compromissos e rompendo com a tradição do Estado, que há 30 anos tributa diferente o que é diferente, diz a nota. Nota compartilhada em redes sociais. Com o imposto alargado,
um consequente aumento, gente, nos custos de produção dos produtos será gerado em São Paulo. Na lista que poderá ser afetada com impactos diretos na cesta básica, além do próprio ovo, estão o pão, o leite, as carnes de boi, de frango e de porco, a farinha de trigo, o diesel e o etanol, os insumos agropecuários, o remédio genérico, além dos materiais de construção, entre vários outros, conclui o Fórum Paulista. Lamentavelmente, isso vai ter um impacto, certamente, partindo de São Paulo para todo o Brasil. E o Globo faz fake news contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ano novo, vida nova, notícia nova, mas com aquele cheirinho de bolor, sabe? Coisa velha. Pois é, o Eduardo Bolsonaro já experimentou o gostinho, já sentiu o cheirinho, mas pelo jeito não vai deixar a fake news passar batido. É que o jornalista do Globo, Anselmo Góes, fez uma matéria exclusiva, ou seja, só para assinantes. Aquele tipo de matéria que vende mesmo é o título, né? A galera passa o olho ali e compartilha sem dó, confiando no velho jornalismo sério e tradicional. Pois bem, a matéria afirma que o deputado Eduardo Bolsonaro alugou uma lancha durante o Réveillon em Angra dos Reis e que a lancha era de Sérgio Cabral e foi leiloada pela Justiça. Sérgio Cabral, para quem não se lembra, é o ex-governador do Rio de Janeiro que em 2016 foi preso na Operação Lava Jato e virou réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Famoso, ficha extensa, Cabral foi alvo da Polícia Federal nas operações Calicut, Eficiência, Fatura Exposta, Mascate e Unfair Play. Atualmente, ele está preso no Rio de Janeiro. Maravilha, né? Nada melhor do que começar o ano ligando um dos filhos do presidente da República a um corrupto. Pelo menos para aqueles que ainda não aceitaram o resultado da eleição de 2018. Só faltou um detalhe. Primeiro, se a lancha foi leiloada pela Justiça, que mal teria? Afinal, a Justiça devolveu o dinheiro para os cofres públicos. Além do mais, quando um bem é leiloado pela Justiça, até onde eu sei, não há nenhuma negociação entre o antigo dono e o atual. A Justiça leiloou e tem mais é que leiloar mesmo todos os bens de corruptos. Mas o detalhe nem é esse. O detalhe é que o deputado Eduardo Bolsonaro não passou o Réveillon em Angra dos Reis, como afirma a matéria do Anselmo Góes. O Eduardo Bolsonaro estava com a família em Xangri-Lá, litoral do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, o deputado escreveu: "O ano mal começou, mas algo não muda, o Globo mentindo." E continuou: "Eu não estive em Angra no Réveillon e não aluguei lancha alguma." Esta é mais uma mentira do jornalista Anselmo Góes, que já confessou ter sido treinado pela KGB em tempos passados. Nos veremos na Justiça. E aí, você também sentiu um cheirinho de coisa velha no ar? Conta pra gente. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E em outra faconada desse jornal aí, muita gente viu mais uma mancada na notícia que teve a seguinte manchete no jornal: Eduardo Bolsonaro faz visita surpresa à Casa Branca a convite da filha de Trump. Afinal, foi surpresa ou a convite, hein? O fato é que, de férias nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro visitou a Casa Branca a convite da filha do presidente Donald Trump. Eduardo estava acompanhado de sua esposa Heloísa Bolsonaro e de sua filha de 2 meses, a Geórgia. O embaixador Nestor Forcer também estava presente. Os governos Trump e Bolsonaro têm expressado apoio mútuo desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, vimos agora o secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, dizer que a relação entre as duas nações está no nível mais elevado. Por isso, a expectativa, o desejo, principalmente do governo Bolsonaro e, sobretudo, de seus apoiadores, de que isso possa continuar, evidentemente, com uma mudança no cenário nos Estados Unidos, com uma eventual continuidade de Trump no poder. E se você é a favor de que presos trabalhem, parece que nos planos da agenda conservadora do presidente Jair Bolsonaro neste ano,
está incluso o avanço em um projeto para privatizar presídios e fazer os presos trabalharem, e que parte de seus salários seja usada para pagamento dos seus custos. O projeto, que tem estado em alta na agenda do presidente, pretende alcançar soluções significativas para resolver a situação carcerária do país. Caso a ideia avance, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ser os estados utilizados como projeto piloto. A proposta já está na fase final de alinhamento e deve ser a nova aposta de Bolsonaro. Com essa estratégia, o presidente pretende posteriormente expandir a proposta para capitais com altos índices de violência. Ceará e Pernambuco seriam mais alguns dos estados com possibilidade de serem os primeiros. O investimento do governo Bolsonaro, divulgado pela SECOM na área da educação, e um paralelo com a falácia do falta investimento na educação que a mídia da desinformação divulga. Gente, eu não assisto televisão já faz um tempão, viu? A não ser quando eu chego em algum estabelecimento, aí tá rolando alguma coisa no aparelhinho, eu não consigo evitar de ouvir o que tá passando, enfim. Dia desses aconteceu uma coisa dessa, uma situação dessas, e eu vi um jornalista mostrando um bandido levando o carro de 3 mulheres na porta de casa, naquele estilo desesperado das vítimas, e o jornalista encerra dizendo que não adianta investir somente em construção de presídios, tem que investir em educação. Daí eu fiquei pensando, o que é investir em educação para essa pessoa? Porque o Brasil é um dos países que mais investem em educação no mundo. Por exemplo, de acordo com a SECOM, nos últimos 2 anos, o governo federal repassou mais de 1,6 bilhão de reais para a educação pública, que, aliás, em 2020 deu um chapéu nos alunos, né? Pouquíssimos professores, de fato, foram fiéis ao compromisso de ensinar. Foi um tal de manda link de aulas no YouTube para cá, de propaganda ideológica para lá, enfim, vimos de tudo um pouco. Mas só para deixar bem claro, é fato que ainda temos professores sérios, mas infelizmente, como em toda e qualquer profissão, temos as laranjas podres, né? Enfim, voltando aos dados da SECOM, esse valor de 1 bi e 600 mil foi repassado para as redes estaduais e municipais, recursos repassados diretamente às escolas. Ainda, segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, outros 525 milhões vão auxiliar na retomada das aulas. Em 2019, segundo a SECOM, foram destinados por meio do programa Dinheiro Direto na Escola 789,3 milhões de reais para mais de 113 mil escolas das redes estaduais e municipais de ensino. Em 2020, até novembro, foram mais de 814 milhões de reais. Ah, Andréia, mas não dá para esperar retorno com investimentos em 2 anos, né? De 2 anos para cá. Tudo bem. Só que esses investimentos não são novidade. Vamos pegar uma matéria de 2018 da Agência Brasil, que é uma agência de notícias do governo, e a matéria diz que o Brasil gasta anualmente em educação pública cerca de 6% do PIB, ou seja, 6% do produto interno bruto, que nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Esse valor, segundo a Agência Brasil, é superior à média dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No caso, a média desses países é de 5,5%. Mas se o Brasil investe tanto dinheiro em educação, por que nossos resultados nesse campo são tão pífios? Por que tanta evasão escolar? Por que tanto bandido? Já que para uma parcela inteligentinha, a educação formal é a salvação do mundo. Bem, as perguntas são boas, né? Mas eu tenho algumas sugestões de resposta. Talvez o Brasil esteja precisando investir não só em educação formal, mas em educação moral, em restabelecer os valores, aumentar o número de professores comprometidos em ensinar, restaurar os vínculos familiares, formar cidadãos comprometidos com a verdade e prontos para enfrentar suas limitações, em vez de sentar, chorar e acusar os outros de seus fracassos. Ou pior, entrar para o crime e dizer que esse povo sofrido, que passa tudo o que passa, é culpado do caminho torto que escolheu. Investimento, concordo que precisamos multiplicar, mas os fatos nos dizem que o investimento que falta
não é financeiro. Talvez gerenciar melhor este investimento financeiro e investir também em outras áreas. E muito se fala, gente, sobre o caso do bilionário chinês e fundador do grupo Alibaba, que inclui o site de comércio eletrônico, não é? AliExpress, Jack Ma, que não é visto em público há várias semanas, levando especulações de que Ma pode estar desaparecido e até a possibilidade de ter sido eliminado pelo regime. Os negócios de Ma estão sob escrutínio pelo governo chinês por suposta prática de monopólio, desde que Ma proferiu um discurso polêmico em Xangai em 24 de outubro de 2019, ou melhor, 2020. Na ocasião, Ma criticou o sistema de regulamentação financeiro da China por sufocar a inovação e afirmou que os bancos chineses operam com uma mentalidade de casa de penhores. Inclusive, gente, a empresa chinesa AliExpress se prepara para abrir sua plataforma de marketplace para vendedores em solo brasileiro. É isso aí. Segundo o jornal, aliás, notícias veiculadas na imprensa, ainda não há data para o lançamento, mas há chances de que ocorra no primeiro trimestre de 2021. O Jack Ma é o homem mais rico da China e sua fortuna seria de 35,8 bilhões de dólares. Fica a pergunta: será que sumiu para proteger sua vida ou foi dado um sumiço no bilionário? Onde está o chinês Jack Ma? Gratidão pela sua atenção, compartilhe esta edição e fique agora com mais uma bela e emocionante reflexão no canal Reflexões. Clique no vídeo que está aparecendo para acessar. Uma ótima semana mais uma vez, um feliz 2021 novamente, com muita saúde e a proteção do Pai Celestial. Nosso desejo e que Deus abençoe a você e a sua família.